Mateus capítulo 19. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Versículo 26. A jornada terrestre de Jesus incluía constantes viagens em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Multidões o seguiam e ele as curava. E entre ensinamentos e curas, Jesus também era experimentado pelos fariseus, que frequentemente o interrogavam acerca de questões da lei. Na verdade, a questão do divórcio era algo muito sério e que lidava com consequências eternas. O repúdio tornou-se algo corriqueiro, como bem disseram os fariseus, por qualquer motivo, sendo que Moisés o permitiu, na condição de ter achado o marido coisa indecente na mulher. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Justamente na tentativa de evitar a prática do divórcio por causa da dureza de coração do povo. Ao fazer menção da união entre Adão e sua mulher no Éden, Jesus deixou bem claro o seu modo de ver o casamento, uma instituição sagrada. Jesus mesmo disse que nem todos são aptos para receber este conceito. Hoje, viver uma relação conjugal dentro dos parâmetros divinos tornou-se fora de moda e falar sobre isso é considerado praticamente um crime. Pessoas têm sido investigadas e processadas pelo simples fato de expor a sua crença no que diz a palavra de Deus. A vontade do Senhor para o matrimônio e a sexualidade humana é claramente revelada desde o princípio, e ainda que existam dificuldades pessoais quanto a isto, Jesus assegurou que existe sim oportunidade de escolher o celibato voluntário por amor a Ele, pois muitos a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Mas além dos casados e solteiros, Cristo também lidava com outras classes de pessoas. Dentre elas, uma lhe era muito especial e transmitia leveza à sua pesada lida: as crianças. A empatia, simplicidade e sinceridade dos pequeninos enchia o coração do Mestre de uma doçura singular. E a fim de que seus discípulos pudessem desfrutar de semelhante bênção, declarou: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Entre seus ouvintes, porém, estava alguém que tentava assimilar todos esses ensinamentos e cujo coração se enterneceu ao ver Jesus recebendo crianças com tanto afeto e consideração. O jovem rico havia aprendido em sua infância a guardar os mandamentos, mas nunca tinha associado a obediência com o amor. À sua pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Primeiro, Jesus deixou bem claro que bom só existe um. Portanto, é a bondade de Deus que deve estar em evidência, e é ela que nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. O primeiro passo na direção do reino dos céus. Em seguida, Jesus apresentou a guarda dos mandamentos como um passaporte para a vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Como escreveu o salmista: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, versículo 93. Citando os mandamentos relativos ao amor ao próximo, Jesus falou o que aquele jovem com facilidade assegurou observar, mas que nunca havia aprendido a amar. O perfeito caráter que Deus requer de seus filhos é a disposição em ouvir e praticar as suas palavras. Leia Gênesis capítulo 17, versículo 1, Mateus capítulo 5, versículo 48, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. O pedido que ele fez ao jovem rico pode ser replicado na vida de qualquer pessoa, ainda que o objeto a ser abandonado seja diferente. Jesus pode estar lhe dizendo hoje: se queres ser perfeito, abandone a pornografia, depois vem e segue-me. Se queres ser perfeita, exclua esta rede social que em nada lhe edifica, depois vem e segue-me. Se queres ser perfeito, abandone esses jogos, séries e filmes que estão manchando o seu caráter, depois vem e segue-me.
Infelizmente, como o jovem rico, muitos, ouvindo esta palavra, vão embora tristes pelo amor às coisas deste mundo, perdendo o privilégio de participar dos tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. A verdadeira riqueza está em uma vida de santificação no Espírito. A inquietação daquele jovem tem sido a de muitos, que ainda que reconheçam em Jesus um mestre, alguém que dispensa uma multidão de ouvintes só para dar atenção a crianças, não estão dispostos a depor dos ídolos do coração a fim de segui-lo. Guardar os mandamentos não se trata de uma imposição dada por um Deus arbitrário, mas de uma proteção dada por um Deus amoroso. É como numa ilustração dada em certa lição da escola sabatina, em que uma garotinha nadava com seu pai no mar, quando perceberam que a correnteza os tinha levado para águas mais profundas. O pai, então, instruiu a garota a boiar e aguardar, porque ele nadaria em busca de ajuda e voltaria para buscá-la. 4 horas depois, seu pai e os socorristas a encontraram tranquila, boiando em alto mar. Chegando na praia, estranhando a comoção de amigos e familiares, ela disse mais ou menos assim: "Eu só fiz o que meu pai mandou, pois eu sabia que ele voltaria para me buscar." É tão simples, não é mesmo? Que tal experimentarmos essa maneira infantil, mas tão sábia, de aguardarmos o Pai vir nos buscar? Não se trata apenas de obediência, amados, mas de um relacionamento de amor e confiança com Deus. Pode ser que você não tenha que deixar para trás grandes riquezas ou vícios secretos, mas casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do nome de Jesus. Mas se assim você tiver de fazer, saiba que receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Todo aquele que conhece e prossegue em conhecer Jesus a cada dia, não sonha com ruas de ouro ou palácios de cristal, mas com o dia em que Jesus, fitando neles o olhar, lhes dirá: "Vinde benditos de meu Pai." Mateus capítulo 25, versículo 34. Chegou a hora de abandonarmos tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos por completo a Cristo. Que você e eu possamos boiar seguros no mar da vida, na certeza de que logo nosso Pai virá em nosso resgate. Ele nos diz hoje: "Anda na minha presença e sê perfeito." Gênesis capítulo 17, versículo 1. Oremos, amados. Querido Pai amoroso, muitas vezes as crianças compreendem melhor o Teu Evangelho do que nós adultos. Impõe a Tua santa destra sobre nós e nos abençoa, Senhor. Livra-nos da dureza de coração e derrama uma bênção especial sobre os casais do Teu povo, que como aquela garotinha confiou em seu Pai, mesmo na demora. Ó Deus bendito, nos ajuda a confiar em Ti, enquanto o Senhor não vem. Dá-nos fome e sede da Tua palavra e a ardente expectativa de contemplar o Teu olhar amoroso. Perdoa-nos, Pai. Somos tão tardios para entender a Tua palavra e discernir a Tua voz. Ó Deus de misericórdia, ilumina o nosso entendimento e que nada mais neste mundo nos impeça de segui-lo, ainda que isso implique perdas e renúncias. Socorre-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, perfeitos pela graça de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.